Capítulo 68. O ministro Umin sentou-se à mesa com uma expressão azeda no rosto, suas rugas pioravam ainda mais sua aparência já azeda, como uma uva que estava a caminho de se tornar uma uva passa, seca e indesejável em nenhum dos estados, pois não tinha a doçura de nenhum deles, as fitas festivas e coloridas que serpenteavam por sua longa barba branca, longe de fazê-lo parecer mais alegre, lembravam a pintura de um rosto de palhaço em um touro em disparada, não deixavam o touro nem um pouco mais feliz e, provavelmente, o pioravam. Ele franziu a testa porque estava sozinho em sua propriedade, porque sua esposa ainda não havia voltado. Ela voltará, e quando voltar, vai cheirar a sexo e inventar alguma história idiota sobre gostar da companhia da mulher do príncipe. Aposto que sim, como se eu não reconhecesse o cheiro que exalava dela, como se eu não visse as manchas em suas roupas. Ela nem se dá ao trabalho de se deitar direito. Seus pensamentos amargos foram interrompidos por uma criada que entrou em seu refeitório vazio. Uma jovem rechonchuda, uma de suas filhas de um caso de 20 anos antes, ela se parecia com a mãe em sua própria juventude. Meu senhor, o general Leama está aqui. Mande-o entrar, Lanasta, e diga àquele cozinheiro maldito para trazer o café da manhã e o chá antes que as estrelas explodam. Ele disparou com uma irritação que mal sentia, era mais a sensação da dor de cabeça causada pelo vinho da noite anterior. Ele gemeu, pegou o pano frio sobre a mesa e o pressionou contra a cabeça. Ele estava no meio do terceiro gemido, curvado e com a testa franzida, tão amarga quanto antes, quando o general Leama entrou e fez uma leve reverência ao ministro do Comércio. Você queria me ver? Perguntou abruptamente, cambaleando até a cadeira e sentando-se com um grunhido que durou até que ele estivesse firmemente plantado no assento. Isso fez com que a dor de cabeça de Umin desaparecesse por um instante. Sim, você se lembra de ontem à noite? O general Leama segurou a cabeça brevemente, demonstrando que compartilhava da dor do ministro Umin. Acho que quem disse lembrar de tudo o que aconteceu ontem à noite nem estava presente. Você se lembra daquela vadia estrangeira? Perguntou o ministro Umin incisivamente. Sim, ela estava no assento reservado, na mesa do próprio príncipe. Os lábios inchados do general Leama se curvaram para baixo nos cantos, numa carranca profunda. Sim, ela estava, e ela está transando com ele, anunciou o ministro Umin bruscamente. Você não pode estar falando sério? Quando isso começou? Os olhos profundos do general Leama se arregalaram de alarme. Ele é louco? Ele vende um ducado para ela, dá ela direitos de compra em toda a cidade e, mais recentemente, dispensa o empréstimo de um regimento inteiro por causa de um maldito escravo? Sim, claro que ele está transando com a vadia. Não é de se admirar que ele não tenha ficado chateado por ela não se ajoelhar diante dele, porque ela precisaria se ajoelhar, se já está de quatro. Ele bateu o punho carnudo na mesa, estremeceu e retirou a mão da madeira pesada que chacoalhava. Ugh, não faça isso, dói, o barulho. Umin murmurou. Desculpe, resmungou o general. Claro, mas isso é um problema real, pior que as minhas, nossas, ressacas, o ministro Umin gemeu. O general Leama bateu o dedo lentamente na mesa enquanto pensava. Você tem certeza de que isso não é só porque o príncipe provavelmente vai transar com sua esposa mais uma vez antes de mandá-la de volta para você, certo? O punho de Umin se apertou. Ela é jovem, eu sei disso, eu não sou burro, sou um velho, se eu tivesse 40 ou 50 anos a menos, mas, o jeito que ela ostenta. Como se eu não soubesse onde a boca dela estava uma hora antes de ela chegar em casa, como se eu não soubesse porque o cabelo dela está uma bagunça. Então é isso? Perguntou o general Leama, recostando-se na cadeira e apoiando os braços na mesa, sem parar de bater os dedos. Não. Quer dizer, isso não ajuda. Tinha que ser o príncipe. Ele tinha que ter a minha esposa. Ele é o príncipe, droga. Ele é inteligente, carismático, bonito, poderoso. Ele poderia apontar para uma mulher e ela recriaria a enchente da noite passada em suas calcinhas. Então por quê? Porque tinha que ser a Lodira. Eu praticamente criei aquele garoto depois que o pai dele morreu, todos nós tivemos uma participação em quem ele é hoje. O rosto azedo de Umin tornou-se amargo, a pele se contraiu em uma expressão de tristeza até que ele se concentrou novamente. Mas não é só isso, ela traz consigo uma religião estrangeira, perturbações perigosas para o comércio,
comportamentos estranhos e pouco respeito pelo protocolo, aparecendo em. Isso, mesmo dadas as circunstâncias, foi desrespeitoso. Quem sabe o que mais ela fará se deixarmos isso continuar? Ele obviamente está bastante apaixonado por ela, e quando Sobela se for, morrer, e pode acreditar que vou levar minha esposa para a propriedade rural de novo, e depois? O general Leaman corou, e a vaga lembrança da duquesa Aivenor falando sobre como esfolou vivo o mercador Tlaumo veio à mente, a brutalidade crua daquilo, dita tão casualmente que lhe gelou o sangue, fez com que ele começasse a bater o dedo na mesa novamente. Ela vai transar com ele muito mais, ele vai se voltar para ela, já que eles já estão transando. O príncipe é um homem orgulhoso, mas sensível em assuntos do coração. Ele pode fazer com ela o que fez com Sobela. O dedo tamborilou mais rápido e o general Leama sentiu suor na testa enquanto tentava imaginar o pior cenário. Certo, o ministro Umin respondeu com um aceno brusco, depois gemeu quando o movimento repentino agravou suas dores de ressaca. Ele levou o pano frio de volta à parte calva da cabeça. Então, o que você propõe que façamos a respeito? Comentou o general Leaman. A estrangeira tem o príncipe Sado, dinheiro suficiente para financiar exércitos inteiros, o favor do nosso príncipe e agora um título e terras legítimos. Além disso, é pelo menos preocupante o que aconteceu com a escrava dela. Se um de nós fez isso, criará mais um problema, mas se foi alguém de outra cidade e ela obtiver mais poder aqui, então. Ele abriu as mãos como se estivesse apresentando o óbvio, e seu tamborilar de dedos recomeçou. Nós nos livramos dela, é claro, respondeu o ministro Umin. Ela dormiu com minha esposa e com o príncipe ontem à noite, então me ofendeu de todas as maneiras possíveis. Talvez eu tenha que tolerar o que meu príncipe faz, e não posso acusar minha esposa publicamente sem ofender a família dela. Mas que me danem as estrelas se vou aceitar uma vagabunda estrangeira usando minha esposa antes de mandá-la de volta para mim fedendo a sexo como uma prostituta depois do expediente. Umin bateu o próprio punho na mesa e estremeceu com o som e a dor aguda no braço. Você quer que ela seja assassinada? O general Leama franziu a sobrancelha, desgostoso. Não exatamente, quero deixar os Tlaumo fazerem isso. Veja bem, o conteúdo da carta exigindo a vida de Sobela também exigia que ela fosse escoltada por alguém de confiança do príncipe. Essa Aivenor veio até nós como mercenária, não é? Então, nós a contratamos como mercenária e a enviamos com Sobela. Ela ficará fora do caminho por pelo menos uma semana, talvez um mês. Durante esse tempo, podemos simplesmente subornar seus escravos para que fujam, deixando-a sem nada para cuidar aqui, ou dizer a eles que ela morreu e libertá-los em seu testamento, custe o que custar, desde que eles partam, e enquanto ela estiver fora, uma simples carta informando aos Tlaumo que, como prova de nossa gratidão por sua misericórdia, junto com Sobela, enviamos o responsável pela morte de um de seus mercadores. Eles farão um trabalho muito rápido com ela. Então, o ministro Umin assentiu bruscamente e gemeu novamente, segurando a cabeça com as duas mãos. Ele respirou fundo e ofegou. Só preciso que todos vocês votem comigo na medida, e o príncipe sem dúvida concordará. Só precisamos não dizer nada sobre acabar com a vida da nova prostituta dele no meio do caminho. Ele pode encontrar outro buraco para o próprio pau e vai esquecê-la um mês depois que ela não voltar. Então tudo voltará ao normal, como sempre foi. Você está comigo? Perguntou o ministro Umin, estendendo lentamente a mão para o general Leama. O velho e gordo general parou de bater o dedo na mesa e, em vez disso, pegou a mão do colega. Sim, mas, depois do café da manhã, estou morrendo de fome. O mesmo, onde está aquela maldita cozinheira? Murmurou o ministro Umin, e recostou-se na cadeira, mole e tão cansado quanto imaginava que sua esposa provavelmente estivesse de brincar com o príncipe e a prostituta estrangeira. Nua deslizou para dentro das águas fumegantes do banho. As leves ondulações das águas azul claras emanavam de cada passo seu, e então tinham poder acrescentado a elas pelos passos atrás dela. Quando Nua se sentou em seu banco favorito nas águas mais profundas, Kaiji ajoelhou-se em meio ao vapor com uma escova na mão e levantou a perna de sua dona na altura do tornozelo. Ela se ergueu para fora da água, e a poderosa conjuradora de magia ficou encantada com o tônus muscular que encontrou ali. É como se eu a estivesse vendo pela primeira vez, pensou ela.
E o leve arregalar de seus olhos, imperceptível para a maioria, foi ainda mais escondido pelo vapor branco que se erguia entre os olhos de sua senhora e os seus. Ela começou a esfregar, grunhindo baixinho enquanto se esforçava para realizar a tarefa comum da melhor maneira possível. Fiel à sua previsão, alguns outros de riqueza excepcional entraram no banho. Ela os viu, mas não lhe deu a mínima atenção. Em vez disso, deixou que vissem apenas que ela era diligente e meticulosa, a criada perfeita. Lavar outra pessoa, como se viu, tinha uma arte. Garantir que nada fosse esquecido e que qualquer sujeira ou fuligem fosse removida era apenas o primeiro passo. A escova áspera tinha que ser aplicada de forma a tornar a experiência agradável, e ela precisava ser capaz de perceber se era confortável para quem estava servindo. Como eles faziam isso? Perguntou Kaiji enquanto tentava se lembrar de como seus escravos a olhavam quando lavavam seu corpo. Ela sentiu olhares sobre si e sua respiração se intensificou. Nas pequenas coisas reside o poder. Ela se lembrou novamente e se lembrou da melhor de suas escravas, a etiqueta roxa que ela usava para seduzir pessoas incautas e desvendar seus segredos. Uma conversa lhe veio à mente. Como você conseguiu fazê-lo falar? Ninguém havia arrancado nenhuma informação dele antes. Kaiji perguntou com admiração enquanto a escrava fazia seu relatório. A cortesã silvestre riu baixinho. No banho, é claro, ninguém espera ser interrogado. Eu o deixei completamente relaxado e não perguntei nada. Tudo depende de como você os toca. A maioria das conversas é feita sem falar. Fale essa língua, e o mudo cantará uma ópera. As palavras ecoaram até o presente enquanto Kaiji tentava novamente decifrar seu significado. Lentamente, gradualmente, ela sentiu que aquilo estava chegando, que aquele serviço era tanto uma demonstração de sua devoção quanto de sua habilidade. Esforço é bom, mas eles estão observando para ver mais do que isso. Eu sou uma elfa-demônio, rara por si só, ainda mais rara de coleira, e mais do que isso, agora todos sabem quem eu costumava ser, quando me veem, subserviente, obediente, devotada ao seu prazer em todos os sentidos, admirada por ela como uma deusa. Seu status se eleva. Ela se lembrou da conversa sobre a arte e do valor que a companhia Lurgin recebia de todas as outras. Só pelo quanto a senhora Aivenor pagou por ela, e a compreensão foi completa. Eu sirvo a uma deusa, e devo mostrar a eles que é isso que ela é. Se esta mulher é uma deusa para o outrora poderoso Kaiji de Comestra, seu poder só crescerá com a estima daqueles que o veem. À medida que esta aumenta, ela pode salvar cada vez mais do meu povo. Se eu tiver que cair na lama para tirar meu povo dela, então não há imundície grande demais. E uma deusa. Uma deusa ela é, a quem eu amo. A resolução íntima de Kaiji transformou-se em ação. Suas mãos acariciaram sua poderosa senhora sem hesitação e com a maior graça. Outros fingiam não estar observando, mas Kaiji sabia que não. Ela observava o rosto de sua dona, procurando por qualquer sinal de desconforto ou desprazer, enquanto esfregava lentamente, sem deixar nenhum centímetro do corpo musculoso e poderoso da guerreira intocado. A carne macia era divina aos seus olhos, de frente para trás. E seus olhos só se arregalaram quando nua se virou na água e afastou o cabelo para revelar as marcas. A dor que isso deve ter causado, só uma deusa poderia suportar isso, certamente. Aos olhos de Kaiji, parecia que a carne de suas costas havia sido arrancada e então pintada, e sobre ela um enorme emblema que seria conhecido apenas por aqueles que viam o verso de moedas estrangeiras. Ela tentou imaginar a dor da elfa loira, mas descobriu que não conseguia, e então demonstrou sua delicadeza. O padrão era verdadeiramente belo à sua maneira. No entanto, como sabia que devia ter doído terrivelmente, demonstrou grande reverência pelo toque que lhe deu. Apenas uma leve sugestão de linhas abaixo sugeria que não era a primeira tentativa, e um momento de tentação de tocar a atingiu como se ela mesma tivesse se atingido. Não. Ajude-a a se levantar. Pergunte outra hora. Kaiji exigiu de si mesma, e curvou a cabeça em completa humildade. Declaro a senhora limpa, se assim lhe aprouver. Ela usou uma voz fina que dizia muito aos que observavam a interação de poder. Nu assentiu, e elas se afastaram das águas. Kaiji está estranha hoje, mas ela estava certa sobre os banhos. Pelo menos, consigo sentir a apreciação deles por tudo. Eu mesma deveria ter considerado isso. Entre um povo de rosto aberto, atos simbólicos contam muito.
E então Nua se comportou como se fosse normal e rotineiro, quando Kaiji estendeu a mão e soltou os longos cabelos escuros de sua cabeça, e começou a usá-los para secar o corpo de sua dona, sem perder nada, na frente ou atrás, até que ela se levantou e terminou a tarefa, prostrada aos pés de Nua. Eu a declaro seca, senhora, se assim lhe aprouver, sussurrou Kaiji, mas seu sussurro ecoou além deles, olhando intuitivamente para a fonte de um eco no ambiente íntimo onde as pessoas se limpavam e se relacionavam. A maga elfa demônio e conselheira da realeza buscou a mais profunda humilhação que conhecia, pressionou seus lábios perfeitos no topo dos pés de sua senhora, imitando Priscelis em uma de suas primeiras lições. Como um adorador das estrelas diante de um altar implorando por um destino melhor, mas não preciso implorar as estrelas, estou diante da minha deusa, e ela já prometeu um destino melhor, tudo o que preciso fazer é ajudá-la a concretizar, e por isso, e pelo minha Priscelis, não há nada que eu não faça, não pela senhora que amo, que me deu meu amor, minha vida, e salvará minha Priscelis. Nua diante de sua deusa nua, humilhada e sem vergonha, ela beijou a superfície do outro pé, esperando fervorosamente, e consequentemente certa, de ter elevado o status de sua senhora a novos patamares, antes que Nua abrisse os braços e dissesse brevemente, Robe. Imediatamente, senhora, Kaiji disse, levantando-se imediatamente e apressando-se a obedecer, de modo que a senhora a quem ela servia, como se estivesse lhe trazendo um manto, era o mesmo que trazer uma deusa ao mundo, e de certa forma, para ela, era assim.